Eu me deitei e fui dormir e fui levado ao céu. Eu vi muitas crianças todas felizes. Havia uma escolinha de anjos. E depois eu vi Jesus Cristo. E ele me disse: tudo que você irá ver, deve contar. E daí fui levado ao inferno. Aí descemos rápido por umas escadas. E ouvi muitos gritos das pessoas e senti cheiro de podre. E o solo era como cinzas. Minhas roupas eram brancas. E o Senhor tinha roupas brancas e um cinturão de ouro, sandálias de ouro. Os olhos do Senhor eram azuis. E seguimos caminhando e começamos a ver demônios pequenos. Eles falavam, mas eu não entendia. E fomos caminhando. E depois eu vi demônios mais grandes. Eram feios. Ouvi muitos gritos e as pessoas acorrentadas. Elas diziam: ajuda-me, me tire daqui. Eu vi um demônio. Ele estava com a cabeça de uma criança. Haviam crianças no inferno. Os demônios abusavam das crianças que estavam no inferno. As crianças estão no inferno porque olhavam para as coisas do mundo. Isso Jesus me disse. Eles assistiam desenhos animados como Dragon Ball. Outros estavam ali porque roubavam. Os demônios atormentavam eles e abusavam deles. E depois caminhamos e eu vi os pastores, o pastor Florentin e sua esposa. Os demônios colocavam eles em cruzes, cortavam eles, faziam buracos nele, e a mulher jogaram ela no enxofre, e queimava a pele dela. Eles estavam ali porque roubavam os dízimos. O Senhor Jesus me disse isso. Eu vi um pastor lá no inferno porque pregava o cristianismo e pregava o catolicismo. Ele pregava na igreja cristã e na igreja católica. Os demônios cortavam ele com machados. Ele usava os dízimos para sua casa. Comprava carro somente para ele. O Senhor Jesus me dizia isso. Esse pastor gritava. Depois eu vi um outro pastor que também roubava os dízimos. Ele ia a todos os países com dinheiros dos dízimos. Os demônios o chicoteavam. Segui caminhando e vi meus avós paternos e maternos. Vi também minhas tias Clarice e Mariana. Vi demônios de 3 cabeças. Eles eram feios. Eu vi um relógio e vi uns demônios amarrados. E eles diziam: o tempo de sair se aproxima. Está no tempo de sermos soltos. Eram anjos de destruição. Segui caminhando e fui mais abaixo. E escutei mais gritos de pessoas. Eles estavam com os seus rostos deformados. Os demônios os torturavam e os cortavam por todos os lados. Eu vi celas em que estavam os bêbados. Os demônios davam uma bebida para eles que era ácido. Os demônios abriam a boca deles à força. E isso os queimava. E em outras celas estavam os técnicos de futebol. Eles eram furados pelos demônios. As crianças que estavam ali e estavam amarradas eram torturadas com pregos pelos demônios. Eu vi estupradores e assassinos. Cortavam eles. E cortavam a pele deles. Eles tinham roupas feias com vermes. Vi uma mulher amarrada pedindo socorro. Ela dizia: ajuda-me. As celas estavam fechadas com cadeados. Eu vi lá a nossa vizinha Verônica. Ela sempre bate muito em seus filhos. Demônios sempre atormentam ela. Ela precisa se arrepender. Vi o amigo do papai, Dário, que morreu. Ele estava acorrentado e tinha roupa cheia de vermes. Ele estava todo cortado. Ele estava com os olhos vendados. Ele me disse que o papai deve se arrepender se não irá para lá. E depois o demônio o arrastou e o levou. Isso eu vi. Era um demônio cheio de olhos. Ele é o diabo. Ele era cheio de cadeados. Esse demônio tinha 2 caras diferentes. Ele era feio. O 666. Os demônios eram feios, horríveis. Eles estavam torturando uma pessoa. Eram facas e cortes por todos os lados. São pregos. Eu não queria ver. Eu dizia: feche os meus olhos. Eu não quero ver. E o Senhor me dizia: você tem que ver para contar. Eu vi caindo almas no inferno. As almas caíam no inferno e eram torturadas. E caminhei e vi um portal para a terra. Os demônios estavam indo para a terra e eu vi a morte. Ela tinha um livro. E ali ela via as pessoas para matar. Era o livro da morte. Ela escrevia com sangue os nomes e tinha que matar. E ela disse um nome. Ela disse ao Tim. Ele era tio do meu papai. E o diabo disse que ele fez um pacto com ele. O diabo disse: mate ele. Ele virá para o inferno. Ele tem tempo para se arrepender. É o livro dos pecados. Eu tentei tocar nele. E o diabo agarrou a minha mão e disse: não toques. Depois eu vi uma serpente. E os humanos que ela queria comer. Esse é um demônio muito malvado. Ele mordia a pele das pessoas e voltava a crescer. E vi o diabo. Ele estava sentado no seu trono. E um anjo perto dele. Ele estava muito nervoso. Esse anjo que estava ali dizia: Deus, me sara. Ele agarrou meu pé e dizia: quero ir com você, por favor. E Jesus disse para ele: seu tempo já se foi. E o diabo ficou nervoso com aquele anjo e disse para ele: miserável. E vi o diabo pisar em um demônio por fazer mal seu trabalho.
E então subimos para o céu e vi as flores cantando, as pessoas felizes, vi a árvore da vida, vi os anjos que estavam muito sérios, eles protegiam a árvore da vida. Eu vi Jesus com todas as crianças nas mãos, elas cantavam aleluia. Eu vi a reunião dos santos, Jesus estava em seu trono e todos estavam cantando aleluia, estavam todos felizes ali. Havia casas de ouro, a água era cristalina, o pasto suave, havia leões e muitos animais. Eu vi anjos construindo casas, outras casas porém não estavam sendo construídas. As pessoas precisam pregar o evangelho de Jesus, e que se voltem para Jesus Cristo. Meu pai precisa parar de fumar, de beber, e deixar de ser idólatra, e se voltar para Deus. E vi uma mesa onde tinham pedras brancas onde estavam escritos nossos nomes. Eu fui tocar na pedra, mas o Senhor me disse que não tocasse. Eu vi as coroas, tudo era bonito, e havia um passarinho que estava voando e falando, contando coisas para Jesus, e depois se foi. O Senhor me disse que o tempo está se acabando, e que Ele está para vir. E aí me despertei. Isso não foi um sonho, foi real.